e importar de outros países que estão no processo de redução dos agrotóxicos. Mas vamos lá. Eu passo a palavra agora para o Birani Otero, do INCA. Eu vou ter um pouco de dificuldade de ficar sentada. Eu tenho que passar aqui. Hã? Posso ficar dali? Tá. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, deputados. Eu fico muito feliz, assim, muito satisfeita da Câmara estar discutindo esse assunto que, para a gente, para a saúde, é super importante. Então, eu estou muito satisfeita hoje de ver o discurso na boca dos senhores, um discurso de saúde pública que nos encanta, né? Então, eu trouxe hoje um pouco... eu estou aqui também com as minhas companheiras da campanha. O INCA trabalha em parceria com o pessoal da campanha, do MST. Então, é uma grande satisfação. Eu estou representando aqui o Instituto Nacional de Câncer, especificamente a Unidade Técnica de Exposição Ocupacional Ambiental e Câncer, da Coordenação de Prevenção e Vigilância. Eu que tenho que passar. Bem, eu vou falar rapidamente, que eu já vi que o tempo aqui é observado à risca. Então, no ano de 2012, houve 14 milhões de casos de câncer no mundo, com um total de 8,2 milhões de mortes por câncer. Isso é a magnitude do câncer, a relevância do câncer no cenário mundial. E estima-se para o ano de 2030 o aumento no número de casos novos, atingindo cerca de quase 22 milhões de indivíduos, com 13,2 milhões de mortes. Os maiores aumentos ocorrerão nos países da África, Ásia e América Latina, onde o Brasil está situado, um país em desenvolvimento. E no Brasil, a gente, como que ele já citou, a gente espera praticamente 600 mil novos casos por ano. Bem, então, como eu já falei, o câncer é um problema relevante de saúde pública, é a segunda causa de óbito no Brasil, e a gente estima, então, o número de óbitos em mulheres um pouco maior do que o número de casos em homens. E o câncer de pele, não melanoma... Ao contrário, né? Não está certo. O câncer de pele não melanoma, apesar de não estar nessa estatística, para a gente é relevante. Principalmente está falando de agricultores, de agricultura, o agricultor também fica muito exposto ao sol, então é um câncer de pele importante para os nossos trabalhadores rurais. Aqui eu trouxe essa figura, que é a estimativa para 2016, dividido por sexo. Então, quais são os cânceres mais incidentes em homens e em mulheres? Então, observe que eu vou citar alguns: o câncer de próstata, pulmão, vou citar colo reto, estômago, câncer da cavidade oral, bexiga, leucemias, sistema nervoso central. Tá? Eu pulei alguns, mas é porque depois eu vou citá-los. Em mulheres, a mama feminina, a gente tem ali pulmão, também já é a quarta causa em mulheres, câncer de estômago, tem também ali linfoma não Hodgkin e sistema nervoso central. Então, vocês guardem esses, porque alguns deles eu vou repetir daqui a pouco. Então, quais são as causas do câncer? Como a Kelly bem falou, as questões ambientais respondem por 80% a 85% das causas de câncer, os fatores genéticos apenas por 15% a 20%, e alguns textos, esse percentual é bem menor. Bem, quais os fatores de risco para câncer? Porque é isso que a gente conhece. Então, a gente tem o tabagismo, o álcool, os fatores da dieta, algumas infecções, a obesidade, as mutações genéticas, os agentes químicos, que aí inclui-se os agrotóxicos, a radiação solar, né, que é a luz ultravioleta, e a radiação, de maneira geral, as radiações ionizantes. É claro que esses fatores não ocorrem sozinhos, isso de forma isolada. Câncer é multicausal. Então, a pessoa que fuma e está exposta a qualquer um desses outros agentes, o risco dela aumenta, muitas vezes sinergicamente, ele é multiplicativo. Tá?
Então, agora vamos falar especificamente dos agrotóxicos. A gente tem... Eu cortei alguns slides, porque achei que o Luiz Cláudio estaria aqui falando dos agrotóxicos, mas eu vou pular logo para a questão da toxicidade aguda e toxicidade crônica. Então, que a gente hoje tem diferentes classificações dos agrotóxicos, referente ao grupo que ele se coloca, né, o grupo que ele é classificado, organoclorados, organofosforados, carbamatos. A gente tem os agrotóxicos divididos, classificados de acordo com o controle da praga que se destina, então, inseticidas, herbicidas, raticidas. Então, ele tem várias classificações. E uma outra é da toxicidade aguda. Então, eles estão classificados em classe 1, extremamente tóxicos, altamente tóxicos, moderadamente tóxicos e pouco tóxicos. Só que esse aí é a avaliação por ingrediente ativo. Ninguém ainda classificou, não existe uma classificação na mistura que se utiliza no campo. Então, dificilmente o agricultor ele utiliza apenas isso é raro, né? Na maioria das vezes, ele faz uma calda com uma mistura desses ingredientes ativos. Então, o efeito disso a gente não sabe ao certo. A gente vai saber, porque depois eu vou contar para vocês parte desses efeitos. Então, os efeitos agudos, eles estão, geralmente ocorre após uma exposição única a uma substância química, né, geralmente em doses elevadas, e ocorre após exposição ocupacional e envenenamento. Então, o trabalhador no campo, ele aplica aquela calda, geralmente naquele mesmo dia, ele começa a observar os sintomas. Então, o que ele observa? Irritação de pele e olhos, coceira, cólicas, vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões e, em alguns casos, mesmo a morte, de acordo com a concentração e exposição, né? E a toxicidade aguda, a gente costuma dizer que é só a pontinha do iceberg, né? É aquilo que a gente vê de imediato. E, muitas vezes, no serviço de saúde, quando ele chega manifestando aqueles sintomas, o médico, muitas vezes, confunde com intoxicação alimentar, e, às vezes, isso não é nem sequer notificado, né? Mas a gente tem também outros efeitos que levam mais tempo a partir daquela exposição. E a gente pode citar neurotoxicidade, toxicidade reprodutiva, que são os efeitos sobre a fertilidade, né, tanto masculina quanto feminina, efeitos sobre o desenvolvimento e a teratogenicidade. Né, isso a gente vai observar nos estudos que eu trouxe. A desregulação endócrina, que está associada a alguns tipos de câncer, a imunotoxicidade, que é a baixa da imunidade, que deixa o indivíduo suscetível a outras doenças, a mutação, porque o câncer, a gente tem vários estudos, poucos estudos ainda, no Brasil, mas muitos lá fora, em relação da associação entre agrotóxicos e câncer, mas muitos já se sabe que ele tem efeitos mutagênicos, que ele trabalha no início de desenvolvimento do tumor. Então, para muitos desses estudos já estão publicados. E o câncer? O câncer é uma doença crônica que exige, muitas vezes, um longo período de latência, ou seja, desde a exposição até o surgimento dos tumores. Isso, às vezes, dificulta a gente, de pronto, estabelecer uma associação. Então, o que dizem os estudos científicos? A gente hoje tem grandes coortes internacionais. Coortes são estudos de acompanhamento, de segmento. Então, acompanha-se por um determinado período de tempo, geralmente tem que ser longo, até que os primeiros casos de câncer surjam numa população específica. Então, a gente tem a Agricultural Health Study, que levantou os seus dados e encontrou associação entre linfoma não Hodgkin, câncer de mama, câncer de próstata e câncer de cérebro. É espantoso, porque o discurso era sempre de que não existia evidências de associação. Hoje já se encontra, já estão se levantando e publicando
estão sendo publicadas essas evidências de estudos de corte, que são estudos de associação, né? Então, a gente também tem, hoje, a Agência Nacional de Pesquisa e Câncer, que já está levantando alguns agrotóxicos que a gente conhece e utiliza como associados ao câncer. Baseados em quê? Em alguns desses estudos internacionais e alguns nacionais do mundo inteiro. Qualquer estudo epidemiológico que tenha qualidade é avaliado por essa agência e classifica o potencial cancerígeno desses agrotóxicos. Então, os classificados no grupo 1 são aqueles cancerígenos para seres humanos quando a gente não tem dúvidas da associação entre esses agrotóxicos e o câncer. A maioria dos que a gente tem hoje estão classificados no grupo 2A e 2B, como prováveis ou possíveis de estarem associados ao câncer. E, dentre eles, a gente vê o glifosato, para linfoma não Hodgkin, a diazinona e a malationa, que, inclusive, são utilizados para controle de pragas urbanas, de inseticidas, né, para controle da dengue, da zika e da chikungunya. Tá? Então, leucemia estão associadas à leucemia, câncer de pulmão, linfoma não Hodgkin, e a malationa ao linfoma não Hodgkin, câncer de próstata. E a gente tem agora, recentemente, a nova monografia da IARC, associando o 2,4-D ao linfoma não Hodgkin e a leucemia. Bem, aqui estão algumas culturas em que são utilizados esses agrotóxicos que eu falei para vocês. A gente tem a malationa, além das campanhas de saúde pública, tem uma série de culturas que se utilizam dela, a diazinona também, e ali estão os estudos, para depois, quem quiser consultar, eu posso disponibilizar essa apresentação. Da mesma forma, o glifosato e o 2,4-D. Aqui é um dos estudos que foi publicado recentemente, 2013, e é um estudo importante, não tão recente, mas está válido. Esse grupo continua estudando essas questões. Ele fala sobre as tendências de agravos crônicos à saúde associados a agrotóxicos em região de fruticultura no Ceará, Brasil. Aqui estão as tendências de taxas de alguns agravos. Eu peguei dois que dizem respeito ao câncer. As internações por neoplasias e os óbitos por neoplasias. A linha de cima o grupo que utilizava muito os municípios onde se utilizava bastante um número elevado de agrotóxicos. E ela colocou os outros municípios como controle que utilizavam menos agrotóxicos. Vocês podem ver, tanto no gráfico A como no gráfico B, uma reta mais ascendente, superior, né? Essa reta, eu estou sem ponteira, fica um pouco difícil, mas essa linha de cima, né, com uma ascendente ao decorrer dos anos, a tendência de aumento tanto das internações quanto do número de óbitos por câncer. Tá? Esse aqui é o mesmo estudo que fala da razão de taxas. Então, ela pode ver ali, quando ela fala municípios de estudo, internações por neoplasias, 1,76, quer dizer, 76% a mais de internações por câncer do que o município controle. De baixo são os óbitos por neoplasias. 38% dos municípios que utilizavam mais agrotóxicos, 38% mais câncer, chances de ter câncer, do que o município controle. Aqui é outro estudo de câncer, mortalidade por câncer de cérebro, que eu falei para vocês que é um dos tipos de câncer que estão naquele ranking dos 10 mais tipos de câncer incidentes que ocorrem no Brasil. Então, a gente pode ver ali, na linha pontilhada, justamente... esse estudo foi feito no Rio de Janeiro, a comparação entre a região serrana, municípios da região serrana e da região metropolitana. Então, a linha pontilhada são os municípios da região serrana, onde se utiliza muitos agrotóxicos, muito, o consumo de agrotóxicos da região serrana
50% da região, de todo o estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, ali está a mortalidade por câncer de cérebro muito maior nos municípios onde se utiliza muito agrotóxicos. E aqui, esse mesmo grupo de pesquisadores calcularam também o risco relativo. E vocês podem ir por coorte, o efeito coorte. Que é isso? Por ano de nascimento do indivíduo. E o que eles perceberam? Um risco relativo de quatro vezes maior em relação à região metropolitana nas coortes mais recentes. Isso pode indicar para a gente o efeito a exposição de indivíduos jovens, a exposição em crianças ainda no período intrauterino. A gente já tem vários estudos falando dessa questão da exposição materna a agrotóxicos e câncer de cérebro. E uma das hipóteses desse estudo é justamente a exposição intrauterina e na infância. Esse aqui é um outro estudo de mortalidade também por câncer de estômago em agricultores, e não agricultores. Também foi feito no estado do Rio de Janeiro, e ela encontrou uma odds ajustada de 42% maior. Agora, o que o INCA tem feito em relação a isso? A gente publicou o nosso posicionamento acerca dos agrotóxicos em 2015. Nós já estamos discutindo a preparação da segunda parte, ou de uma atualização desse posicionamento. Nesse posicionamento consta toda a nossa discussão a respeito dos efeitos à saúde dos agrotóxicos, os efeitos agudos e, principalmente, os efeitos crônicos, e a recomendação do INCA de substituição gradativa e sustentada do uso de agrotóxicos e o apoio, o estímulo à agroecologia. Então, é nisso que o INCA acredita, nessa redução e de forma gradual, mas que ela exista de fato, que em breve a gente possa ter substituído de vez esses produtos químicos que tanto mal fazem à saúde do nosso meio. Aqui tem também, a gente colaborou na elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, e com essa questão dos agrotóxicos também consta do plano. Nos nossos inquéritos, a gente tem realizado alguns estudos populacionais, que a gente vê a carência de estudos no nosso país em relação a esse tema. Então, a gente tem se preocupado com isso. E o primeiro estudo que eu trago para vocês foi um específico, que era para estimar a prevalência de câncer de pele e lesões precursoras em residentes municípios agricultores, municípios que plantavam tabaco, mas também outros cultivos. A gente percebeu uma odds aqui embaixo, quem trabalhava na agricultura ou pecuária tinha uma chance 2 vezes maior de ter lesões precursoras por câncer de pele. Outro estudo que está terminando, escrevendo, já está analisado, a gente está em etapas de elaboração, diz respeito à exposição a agrotóxicos não arsenicais e câncer de pele. A gente encontrou uma associação bastante forte e significativa. Em breve, a gente vai apresentar. Esse outro estudo ele foi feito em outro município do Sul, em Dom Feliciano, e a gente fez ele trata da exposição a agrotóxicos e desordens mentais na população rural do sul do Brasil. Não especificamente sobre câncer, mas a gente encontrou uma associação entre o uso de piretroide, que é um dos que a Carla falou hoje para a gente, que está sendo avaliado hoje na Anvisa, e depressão, principalmente autorrelatada, e também, que eu estou sem ponteira, mas vocês podem ver ali embaixo, de piretroide, uma chance 2 vezes maior de apresentarem depressão autorrelatada do que os que não usavam esse produto. A mesma coisa são a associação, 2 vezes maior também, entre álcool alifático e depressão autorrelatada. Em relação aos piretróides, você vê até uma chance maior quando a gente aplicou
um questionário específico, a SRQ-20, que é para transtornos mentais. Bem, em relação, a gente está em desenvolvimento, nesse momento, do outro projeto de investigação dos efeitos tóxicos sobre a saúde dos trabalhadores no município de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, e a gente quer caracterizar a população estudada quanto à exposição que passou aos agrotóxicos, mas também investigar a associação, porque faltam estudos de associação no nosso país. Investigar a associação entre aparecimento dos efeitos genotóxicos e os agravos crônicos decorrentes da exposição aos agrotóxicos na população de estudo. Isso está em desenvolvimento agora, nós estamos coletando o sangue dos participantes para que a gente possa, em breve, apresentar esses resultados. A gente quer avaliar esses efeitos genotóxicos, o problema de mutações de DNA, e a gente quer mostrar, em breve, nós mostraremos esse resultado. A gente também tem coordenado, trabalhado na Rede Nacional de Pesquisa e Ação sobre os Perigos dos Agrotóxicos, nós começamos a montá-la em 2015. A rede ainda está um pouco incipiente, né? A gente está com problemas de financiamento, mas a gente tem trocado e-mails, trocado materiais, documentos, e a gente quer fortalecer essa rede. A gente lançou agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente, em junho, a exposição fotográfica itinerante sobre a ecologia. Então, é um estímulo, e o que a gente quer dizer para o agricultor é que existe alternativas viáveis ao uso de agrotóxicos. Então, a gente apresenta uma série de municípios, uma série de agricultores que já substituíram o uso de agrotóxicos por outras alternativas agroecológicas, e a gente está mostrando isso no Brasil inteiro. Então, se alguém aqui tiver interesse no município onde trabalham e quiser, ela está disponível, a gente pode emprestar, o pessoal da campanha já tem utilizado, então, é uma outra frente nossa, né? Então, gente, é isso. Eu tentei falar o mais rápido que eu pude. Tá? A gente tem outras iniciativas, mas quem quiser depois pode me procurar, que eu posso comentar. Obrigada. Obrigado, Birani Otero.